Neste vídeo, apresentaremos o bairro Jardim das Bandeiras, situado na zona oeste do município de São Paulo, dentro do perímetro administrativo da Prefeitura Regional de Pinheiros, onde está sendo construído um prédio que transgrediu as regras urbanísticas estabelecidas pela empresa loteadora Barreto e Xande em 1950, as quais foram aprovadas e adotadas pela Prefeitura e acatadas e seguidas pelos proprietários dos lotes. A permanência dessas regras encontra amparo na legislação urbanística municipal e na Constituição Federal e é fator determinante na preservação da qualidade urbanística e ambiental do bairro. A seguir, ouviremos o presidente da Associação Amigos do Jardim das Bandeiras, arquiteto e urbanista pela FAU-USP, Caio Guimarães Machado, que apresenta a edificação violadora das restrições a serem obedecidas pelas construções do loteamento, a qual rompe em definitivo com a harmonia existente desse bairro vivo, o que só ocorre pela existência de rígidas limitações urbanísticas registradas nas escrituras destes terrenos e asseguradas pelo sistema normativo que privilegia a segurança jurídica das relações contratuais. Ouviremos também o parecer técnico do urbanista Cândido Malta Campos Filho, professor emérito da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo. Manifestam-se ainda a arquiteta e urbanista Lucila Lacreta, moradora do bairro, e o jurista e professor de Direito Administrativo da Pontifícia Universidade Católica, Dr. José Eduardo Martins Cardoso, este em registro de vídeo cedido pela Associação dos Amigos e Moradores pela preservação do Alto da Lapa e Bela Aliança, a São Paulo. Meu nome é Caio Guimarães Machado, eu sou o atual presidente da Associação Amigos do Jardim das Bandeiras, que é uma organização que existe com finalidade de cuidar da qualidade ambiental e urbanística desse bairro onde moramos. É um bairro bastante verde, como foi dito, tem regras de ocupação, tem recuos, tem limites de altura. E nós temos várias questões aqui, nós cuidamos da praça, de vários outros ambientes, e enfrentamos vários tipos de situação. Nós estamos atualmente com uma, infelizmente, bastante complicada, que é uma postura que a gente entende ser de completo desrespeito às normas urbanísticas em vigor, que é a edificação de um prédio de 5 andares, conforme pode ser visto aqui, o que afronta a legislação em vigor do bairro e todo o uso do bairro consagrado há mais de 70 anos. É um bairro que continua vivo, tem sua dinâmica, tem espaços que vem muita gente de fora se beneficiar dessa qualidade ambiental que prevalece, mas também tem esse tipo de situação, infelizmente, que a gente pretende reverter por completo. De vez em quando, aqui em São Paulo, os bairros Jardim sofrem um ataque daqueles que querem desenvolver a especulação imobiliária. Mais uma vez, estamos sofrendo esse ataque no Jardim das Bandeiras, desconhecendo completamente o conceito de bairro-jardim e a grande importância que ele tem para qualificar urbanisticamente São Paulo. Há muitos que dizem que São Paulo não tem solução, que São Paulo é uma selva de pedra, e desconhecem completamente uma experiência justamente oposta a tudo isso, que são os bairros-jardins que foram iniciados em São Paulo pela Companhia City, dando um grande exemplo para todo o Brasil de um tipo de loteamentos que é um tipo muito especial, inventado pelos ingleses dentro de um grande movimento internacional chamado o Movimento da Cidade de Jardins, que teve aqui em São Paulo uma grande expansão a partir da Companhia City. A Companhia City, ela foi criada em 1911 e em 1915 ela já estava iniciando o loteamento do Jardim América, em São Paulo, que deu origem ao chamado bairros Jardins, né? Até hoje um paradigma aqui para a cidade de São Paulo. Além desse loteamento, a Companhia City desenvolveu o Alto da Lapa, desenvolveu o Pacaembu, desenvolveu o Alto de Pinheiros, numa sequência histórica que começou em 1915, foi em 1921, 25 e finalmente o Butantã em 1935. Bom, na sequência, empreendedores privados de outras companhias também passaram a seguir esse exemplo. Um deles foi a empresa Barreto Xande, que abriu no Jardim das Bandeiras, na região perto do Espigão, perto da Espigão Central de São Paulo, Cerro Corá, entre o Sumaré, próximo do Pacaembu,
resolveram fazer um loteamento com ruas curvas, curvilíneas, tais como aquelas que a Companhia City vinha praticando. E com grande sucesso, esse bairro foi implantado, se desenvolveu, seus moradores, muito satisfeitos com essa sua qualidade, passaram a defendê-la, como era justo que fizessem, né? As casas todas regulamentadas enquanto altura, no máximo 2 pavimentos, a criação de áreas verdes, com 3 grandes áreas verdes bem no núcleo desse loteamento, uma delas transformada numa escola pública, por obtenção dessa área pelo poder público e transformando a escola uma escola útil para o bairro. Tudo isso qualifica o Jardim das Bandeiras como um bairro-jardim de grande qualidade ambiental. A área protegida para zonas estritamente residenciais, que são os bairros-jardim, os bairros verdes, correspondem a 4% apenas da área urbanizada municipal. É uma área relativamente pequena, que deveria até ser ampliada, mas que, portanto, devemos ter um carinho especial na sua preservação. Mesmo porque essas áreas foram aprovadas pela Prefeitura, quando houve a aprovação dos loteamentos, né, foi formalmente aprovada, legalmente aprovada, foram registradas no cartório de registro de imóveis com todas essas restrições. E são essas regras que constam das escrituras que esses loteadores imprimiram aos seus bairros, que são protegidas, confirmadas e apoiadas, portanto, pela legislação municipal desde os anos 50. Então é isso que é importante ressaltar, para que se dê devido respeito às normas urbanísticas em vigor em São Paulo. Meu nome é Lucila Lacreta, eu sou arquiteta urbanista e moradora do bairro do Jardim das Bandeiras há 20 anos. E como eu, várias pessoas decidiram morar aqui porque esse bairro tem uma qualidade de vida excelente, tem um projeto urbanístico ímpar, inclusive que foi inspirado nos bairros jardins implantados pela Companhia City a partir do início do século passado. O bairro do Jardim das Bandeiras, ele tem ruas largas, terrenos cujas construções têm que obedecer regras. Regras essas que foram aceitas pela Prefeitura quando esse bairro foi aprovado, quando esse loteamento foi aprovado, que são regras de recuos maiores, ocupação menor da construção no lote, áreas permeáveis para se plantar bastante, inclusive estabelecimento de controle de gabarito de altura. Aqui as edificações não devem ter mais que 2 andares, térreo e superior, como está nas nossas escrituras. Os seus imóveis são muito bem preservados, todo o conjunto é muito bem preservado e cada vez que há venda e compra de imóveis aqui, das casas do bairro, o bairro melhora, porque há investimento, a atualização dos seus imóveis, sempre de acordo com os limites das regras estabelecidas pelo loteador e acolhidas pela Prefeitura. É um bairro tão querido que os moradores de moto próprio se juntaram e custearam a reforma da Praça Horácio Sabino, que é o centro do bairro, o coração do bairro. Essa questão é uma questão que envolve alguma polêmica, mas que me parece não é difícil de ser analisada. Em primeiro lugar, nós temos que lembrar que a Constituição da República apresenta uma situação diferenciada daquilo que acontece em outros países. A nossa Constituição, no artigo 5º, inciso 36, afirma que a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Portanto, me parece que todos os atos jurídicos perfeitos, isto é, que se aperfeiçoaram de acordo com a ordem jurídica em vigor, não podem ser atingidos por uma nova lei, isto é, por uma lei que venha modificar a legislação anterior. Bem, nessa perspectiva, se eventualmente no momento em que um negócio foi aperfeiçoado, as partes, de acordo com a legislação em vigor, estabeleceram certas restrições urbanísticas naquele negócio em que efetuaram, isto aperfeiçoou-se de uma tal medida que uma lei nova não poderá jamais interferir com isto. Há uma crença, a meu ver, infundada,
de que leis de ordem pública poderiam suplantar eventuais direitos adquiridos e atos jurídicos perfeitos. Eu não vejo, pessoalmente, a menor consistência nesta tese. Acho que a Constituição é absoluta, inclusive na forma em que adotou, porque não mencionou apenas direitos adquiridos, mencionou atos jurídicos perfeitos. Portanto, o nosso legislador constitucional quis alcançar realidades distintas até do direito adquirido no momento em que submeteu a lei nova a ter que respeitar atos jurídicos perfeitos. Por isso, acredito que, de acordo com a legislação em vigor, é impossível que uma nova lei venha a atingir atos aperfeiçoados. E se eles já foram aperfeiçoados de forma a estabelecer restrições urbanísticas nos instrumentos que efetuaram esse negócio, sem sombra de dúvida, nós temos então uma situação em que os efeitos imediatos e futuros daquele novo diploma legislativo não podem alterar em nada a realidade jurídica consagrada. Até porque nós não podemos esquecer que toda essa matéria tem a ver com o chamado direito intertemporal. E o direito intertemporal, ele tem como dois valores que governam a sua existência. Primeiro, o valor da segurança jurídica, que passa pela previsibilidade. E o outro, a própria necessidade que a ordem jurídica tem de se adaptar às mutações sociais. Ora, num Estado como o nosso, o Estado capitalista moderno, é impossível se falar que as relações sociais possam se desenvolver no campo da propriedade sem previsão. A previsibilidade é uma característica histórica da ordem jurídica capitalista. E por isso, sem sombra de dúvida, a partir do momento em que negócios são realizados do ponto de vista da transferência de propriedade, a previsibilidade, que é um fator essencial para a segurança jurídica da coletividade, deve estar atento na interpretação dessas normas que governam essas relações intertemporais. Um ponto também que seria importante observar é que o direito de propriedade em especial, ele sempre se formula juridicamente, tendo por implícito os limites que o demarcam. Aliás, eu me recordo aqui do autor italiano Renato Alessi, que mostra bem que uma ordem jurídica nunca limita o direito de propriedade, ela limita a propriedade, porque a própria noção de direito já tem implícita a ideia de limite. Ora, quando alguém adquire por documento hábil idôneo uma certa propriedade, as restrições urbanísticas que eventualmente estão inseridas no ato da aquisição, isto é, na escritura pela qual se adquire o imóvel, já delimitam o direito de propriedade que para ele nasceu. Ou seja, ele tem o direito de propriedade dentro daquelas regras, das regras que implicaram na sua transferência. Ele não tem outro direito de propriedade. Ele não tem o direito de propriedade com mais faculdades do que aquela que efetivamente ele adquiriu. Afinal de contas, a compra e venda é uma forma de transmissão derivada da aquisição da propriedade. E ao se derivar esta situação avançada, ajustada, perante a ordem jurídica, o adquirente tem um direito dentro dos limites que estão expressos, definidos e afirmados no ato de aquisição. Em síntese, portanto, me parece, por todos esses argumentos, seja por força do que dispõe a Constituição da República, que estende ao ato jurídico perfeito a abrangência da tutela que a ordem jurídica faz em relação aos efeitos imediatos e futuros da lei nova, seja porque o direito de propriedade é adquirido pelo proprietário com as restrições que estão inseridas no ato do negócio aperfeiçoado por ele, que, sem sombra de dúvida, mudanças futuras da legislação municipal jamais podem atingir o ato jurídico perfeito realizado na aquisição de um negócio, se este ato jurídico perfeito tiver em si mesmo inserido regras de restrição urbanísticas. Portanto, a lei nova jamais, na ordem jurídica brasileira, pode afrontar as restrições urbanísticas que estão afirmadas em uma escritura. Restou evidente o desacato às normas urbanísticas estabelecidas pelo loteador, acolhidas pela Prefeitura Municipal de São Paulo e respeitada pelos proprietários dos lotes desde o início do bairro durante quase 70 anos, ficando claro a necessidade do embargo e da demolição da ilegal e abusiva obra em construção no bairro Jardim das Bandeiras, em contrariedade às determinações expressas nas normas desse loteamento. Em nosso sistema normativo, onde o texto magno privilegia o ato jurídico perfeito, não há que se falar na desestabilização das relações contratuais diante do surgimento de lei municipal que torne menos rigorosas as limitações urbanísticas de dado loteamento. Na hipótese em exame, a própria legislação local a expressa no tocante à prevalência das restrições impostas pelo loteador, quando mais rígidas que as disposições do zoneamento.
Como se vê, juristas, moradores e urbanistas são unânimes em afirmar que não há elemento técnico, jurídico, nem mesmo de mera lógica que sustente a edificação acima dos limites há muito estabelecidos pelo loteador para a garantia da boa qualidade urbanística e ambiental hoje assegurada em bairros como Jardim das Bandeiras. Texto cedido pela Assampalba, em caso análogo, julgado procedente pelo Superior Tribunal de Justiça em ação civil pública transitada em julgado. São Paulo, dezembro de 2017.